Olá, eu sou a professora Bruna, de Língua Portuguesa, e hoje iremos estudar sobre as marcas do falar cotidiano em manifestações populares. Mas antes, iremos relembrar sobre as aulas anteriores, que nas aulas anteriores estudamos alguns gêneros textuais. Neles, podemos observar que cada gênero tem sua característica, tipo de linguagem, organização textual e recursos textuais também. Mas o que vamos estudar hoje? Hoje abordaremos algumas marcas do falar cotidiano, em dois textos que exploram a cultura popular, o gênero causo e o cordel. Como observamos na imagem aí, é um exemplo do causo e do cordel. Esses textos são textos que retratam o cotidiano dos personagens. E ele tem algumas características, como por exemplo, as marcas da oralidade, a linguagem informal. Eles são apresentados de maneira engraçada ou assustadora e eles têm que ser organizados com um ritmo, então tem a organização do ritmo. Então, antes da gente continuar, vamos lembrar quais são os tipos de linguagem que podemos ter para estabelecer a comunicação nos textos. Observe a imagem a seguir. Na imagem a seguir, você percebe que na imagem 1 temos personagens que estão com uma vestimenta mais formal. Podemos observar que eles estão mais sérios e que eles estão no ambiente mais formal. Na segunda imagem, podemos observar que pode ser um grupo de amigos que tem uma certa intimidade. Você observa que eles estão fazendo uso de celulares, que eles estão sentados no chão, que eles estão sorrindo. Então veja, que tipo de linguagem você imagina que essas pessoas de cada cena estão utilizando para se comunicar? É possível saber, através da análise da imagem, qual é o tipo de linguagem que os personagens estão utilizando? Vamos analisar. Na primeira imagem, as pessoas estão vestidas de maneira mais formal. O local parece ser num ambiente de trabalho. Podemos inferir que eles estão utilizando a linguagem informal, ou seja, por meio da análise que a gente fez, pela vestimenta, pelo ambiente, pela expressão facial dos personagens, observamos que é um ambiente mais sério, então requer uma linguagem mais formal. Já na segunda imagem, as pessoas estão sentadas, fazendo uso dos celulares. Demonstram muita intimidade e, pelos sorrisos que esboçam, parecem falar sobre algo divertido do cotidiano. Podemos inferir que fazem uso da linguagem informal. A linguagem informal, como podemos observar, ela é utilizada em situações mais informais, com amigos, colegas, situações do nosso dia a dia que não requer uma linguagem tão formal. Vamos lembrar desses tipos de linguagem? A primeira é a linguagem formal. Como citado anteriormente, a linguagem formal, ela também é conhecida como a linguagem culta. Ela está pautada no uso correto das normas gramaticais, bem como na boa pronúncia das palavras. No balãozinho aí do lado, você vai ver a palavra você. Observe que ela está escrita de maneira correta. A linguagem formal é justamente a linguagem que a gente usa em textos mais formais, como por exemplo o artigo de opinião, um jornal, uma reportagem, e ele tem que respeitar essa linguagem, as regras gramaticais. Já a linguagem informal ou coloquial, ela está presente no nosso dia a dia e ela representa a linguagem cotidiana. Ela é uma linguagem mais espontânea, ser regionalista, ela pode ter sotaques, palavras regionais e ela é despreocupada com as normas gramaticais. Mas onde podemos utilizar essa linguagem informal? A linguagem informal, gente, nós podemos estudar que ela está presente no nosso dia a dia. Então, quando você conversa com um amigo seu, quando você manda uma mensagem no WhatsApp ou faz uma publicação no Twitter, você está usando a linguagem informal. E aí eu coloquei do lado, no balãozinho, a palavra você, que é muito comum, ou uma palavra regionalista, uma expressão regionalista, ou muito utilizada nas mídias sociais. Observamos que a linguagem informal está presente no cotidiano. Mas o que seriam as marcas do falar cotidiano? Observe a imagem acima, que na primeira imagem temos algumas expressões do falar cotidiano, como por exemplo, o e aí, já é, falou, se liga, pode crer, tipo assim, demorou, bora.
E aí do lado nós temos mais alguns exemplos, como por exemplo o e aí, o né e o oxe. Essas, gente, são expressões cotidianas que nós utilizamos e que muitas das vezes nós nem percebemos que estamos utilizando porque elas estão tão enraizadas no nosso dia a dia que elas passam despercebidas. Mas as marcas da oralidade nada mais são do que traços das nossas falas cotidianas que podem aparecer em nossos textos, como as gírias e expressões comuns em diálogos. É importante ressaltar que as marcas do falar cotidiano está relacionado também com as variações linguísticas e regionais. Então, por exemplo, na nossa região usamos algumas marcas do falar cotidiano que na região Nordeste usam outras expressões do falar cotidiano e que nós iremos analisar no texto que nós iremos estudar hoje. Veja o texto a seguir. Antes da gente fazer a leitura do texto, eu quero que você observe e tente identificar no texto, junto comigo, as marcas do falar cotidiano e as palavras que estão utilizando a linguagem informal. Então, vamos lá? O disco. Padre José Maria Carneiro de Lima caçava nas matas de Plácio de Castro, numa espera, enquanto aguardava a aparição das embiaras. Calado e silencioso, meio distraído, assustou-se com uma voz cantando o sucesso carnavalesco. Ó jardineira, por que estás? Ó jardineira, por que estás? De repente, o silêncio. Frei José esquadrinhou a mata e nada, de alma penada, não tinha medo. Ficou na espera. Daí a pouco, um mesmo refrão. Um novo silêncio. Levantou-se, espreitou a floresta e, quando se aproximava de uma moita, começou a cantoria sem continuação. Deu um pulo em direção do som e descobriu o que era. Um disco rachado, deixado por algum caçador boêmico, uma agulha de espinho espera aí. Quando o vento soprava, arranhava a superfície do LP e emitia a voz do cantor da célebre machadinha jardineira no disco rachado. Esse texto, gente, ele é de um autor acriano, José Chalub Leite, e ele é de um livro que ele vai apresentar causos acrianos. Então, o que a gente pode observar? Que no causo, ele faz uso da linguagem informal, temos a marca da oralidade e agora nós iremos analisar o texto. No texto, podemos identificar algumas marcas da oralidade, como por exemplo, veja comigo, a primeira parte. Padre José Maria Carneiro de Lima caçava nas matas de Plácio de Castro, numa espera, enquanto aguardava a aparição das embiaras, calado e silencioso. Segunda parte do texto. De alma penada, não tinha medo, ficou na paquera. Terceiro, um disco rachado, deixado por algum caçador boêmico, uma agulha de espinho, espera aí. Então, gente, nessa parte do texto, nós podemos observar que eu destaquei algumas palavras que fazem parte do dialeto acriano. Então, são marcas da nossa oralidade. Mas antes, é importante ressaltar que as marcas da oralidade estão tão presentes no nosso cotidiano que muitas das vezes elas podem passar despercebidas, sendo necessário a gente ter atenção ao realizar uma escrita mais formal. Então, por exemplo, quando você vai redigir uma redação, um artigo de opinião, vai produzir um jornal, você tem que ter cuidado com essas marcas da oralidade na escrita, justamente por elas fazerem parte da linguagem informal. Agora, podemos observar que essas marcas da oralidade, elas podem apresentar muitas características culturais de uma determinada região. Então, por exemplo, se eu pegasse um texto nordestino, seria possível a gente identificar no texto algumas marcas da oralidade daquela região. Se eu pegasse um texto de um autor baiano, ou o personagem sendo baiano, no causo, no cordel, nós poderíamos identificar a região e a cultura daquele povo pelo tipo de linguagem utilizada e as expressões e linguagens regionais utilizadas naquele texto. Então, vamos analisar. Numa espera, a primeira expressão é falada nesse contexto do ato de caçar animais. Tanto nos tempos mais antigos como nos tempos mais atuais,
onde ainda se realizava essa prática de caçar. Dizer que está na espera significa que o caçador está geralmente com a armadilha espreitando o animal que pretende abater. Então, numa espera é muito utilizado por pessoas que praticam a caça, e hoje em dia é possível ver pessoas que ainda fazem uso dessa expressão. E o que é que significa? Ah, vou por uma espera. Significa que ele vai estar esperando para abater o animal. Embiara, a segunda expressão destacada no texto. Nesse caso, a embiara é o resultado da caça, o animal que foi abatido. Então podemos ver que a embiara é o resultado da caça e a espera é quando o caçador está lá esperando para abater essa caça. Próximas expressões. Ficar na paquera. Pode ser mais um exemplo de expressão típica do falar cotidiano da oralidade que o texto apresentou. Quando é afirmado no texto que Frei José ficou na paquera, significa que ele ficou observando atentamente o barulho que ouvia para desvendar o mistério. Ficar na paquera, gente, significa que a pessoa está observando atentamente. Então, ela está ali na espera e ela fica em silêncio esperando para ouvir algum barulho, para ver se está vindo algum animal. Disco rachado. O barulho que o Frei ouvia era provocado por um disco rachado, que em nossa região, um dos significados para essa expressão pode ser o disco arranhado, danificado, que produz um som desafinado. Ou seja, o disco rachado significa que é algo que está arranhado, que é algo que está danificado, e utilizamos a palavra rachado com esse significado na nossa região. E a próxima expressão foi o espinho esperaí, que é uma planta considerada sagrada pelos povos indígenas. Então, é um espinho grande, que ele tem um significado muito importante para os povos indígenas do Acre. Dica de leitura. Nós podemos observar que o causo e o cordel também, eles podem apresentar várias características culturais de uma determinada região. O importante, gente, é que nós temos um livro de um autor acreano que ele vai apresentar alguns causos com algumas marcas da oralidade da nossa região. Então, se você ficou interessado para saber mais causos, piadas, temos o livro Tão Acre, como vocês podem ver aí, que ele é do escritor José Chalubi Leite. E ele vai reforçar algumas características culturais da nossa região. Nele, vocês podem observar que existem causos de caça, que antigamente era muito comum essa ação de caça, e ele vai falar um pouco sobre a caça, sobre casamentos, sobre seringais. Ele também vai apresentar algumas piadas em relação a esses contextos vivenciados por esses personagens que ele criou ou até mesmo observou. Vamos exercitar? Vamos ler o texto. Observe a linguagem utilizada e as marcas do falar cotidiano. A terra é natural. Escute o que eu estou dizendo. Seu doutor, seu coroné, de fome estão padecendo, meus filhos e minha mulher. Sem briga, questão nem guerra, meça desta grande terra, umas tarefas para eu. Tenha pena do agregado, não me deixe deserdado. Podemos observar que esse texto ele faz o uso da linguagem formal. Também podemos observar que existem marcas do falar cotidiano. Então, esse texto ele vai apresentar algumas características culturais de uma determinada região do nosso país. Então, vamos observar a questão. Questão 1. Com relação ao nível de linguagem empregado no poema, é possível afirmar que, alternativa A linguagem muito coloquial compromete a leitura do poema e, dessa forma, impede que o leitor compreenda seu conteúdo e sentido. B. As palavras doutor, coroné e mulher revelam a característica exclusiva do dialeto nordestino e dessas pessoas que não estudaram. C. A linguagem empregada no poema é formal, embora haja poucas palavras como doutor, coroné, mulher e deixe, que são palavras utilizadas na linguagem coloquial. D. A linguagem do poema é coloquial,
já que é formado a partir da reprodução fiel da fala do personagem. Vamos ver a alternativa correta? É a alternativa D, gente, porque nesse texto tem a linguagem coloquial e ele quis reproduzir no causo e no poema a fala correta que o personagem fala, fielmente. Próxima questão. De acordo com o que você leu no texto acima, quais os fatores estão presentes para o uso da oralidade? Alternativa A falta de escolarização dos personagens. B, o gênero textual permite essa aproximação com a fala cotidiana. C, o gênero textual é mais formal, possibilitando o uso das marcas da oralidade. D, o personagem não sabe utilizar a língua portuguesa corretamente. Qual é a alternativa correta? B, o gênero textual permite essa aproximação com a fala cotidiana. Como citado anteriormente, existem gêneros textuais que possibilitem que você use a linguagem informal e as marcas da oralidade de uma determinada região, como, por exemplo, o causo que a gente acabou de ler. Agora, para finalizar, vamos relembrar o que foi estudado? Hoje estudamos sobre as marcas da oralidade, que são características das nossas falas que podem aparecer nos textos. Quais são os exemplos que a gente viu? O tá, né, oxe, e aí, eita, está bem. Quais são os locais de uso que a gente pode utilizar essas marcas da oralidade? Conversas informais, chats e redes sociais. Mas quais são os gêneros que nós podemos utilizar? Os causos, as lendas e as cantigas de roda. Para mais atividades complementares, você pode acessar a plataforma Eduque Acre e agradeço a participação de todos e até a próxima aula.